O que não vai ser provavelmente raro, o fato de tender a satisfazer-se não pela conquista e especulação, mas pela disciplina e pela ciência. Então, o empreendimento do capitalismo ele vai visar sempre um lucro máximo por meio de uma organização burocrática, uma expressão de lucro máximo que não é totalmente justa. O que vai constituir um capitalismo não é tanto o lucro máximo, quanto a acumulação indefinida. Os comerciantes sempre vão auferir o maior lucro possível em qualquer que seja o negócio. O caráter, a caracterização de um capitalismo não vai ser o fato de limitar o seu apetite de ganhos, mas de estar sempre animado pelo desejo de acumular sempre, cada vez mais, a sorte que também até podemos dizer que é a vontade de produzir e se tornar indefinida. Então, a sede de adquirir e a busca do lucro, do dinheiro, numa maior quantidade possível de dinheiro, muitas das vezes nada a ver tem com o capitalismo. Por exemplo, garçons, médicos, cocheiros, artistas, né? Funcionários venais, soldados, ladrões, frequentadores de jogatinas, mendigos, todos podem ser possuídos por essa etapa e por essa sede. A avidez por ganho sem limites não corresponde nada ao capitalismo e menos ainda ao seu espírito. Então o capitalismo ele pode ser identificado com uma dominação, pelo menos com uma moderação racional deste impulso irracional. Então não há dúvida de que o capitalismo ele vai se identificar mais com a dominação, pelo menos com a moderação racional deste impulso irracional. Então não há dúvida de que o capitalismo sempre se identifica com a procura de um lucro e de um lucro sempre renovado numa empresa que vai ser contínua, racional e capitalista. Então ele vai sempre procurar uma rentabilidade que vai ser uma oportunização de nós até denominarmos como uma ação econômica capitalista, que vai fundamentar a expectativa de um lucro pela exploração de possibilidades e de expressões e de diálogos pacíficos de um lucro e de uma aquisição que nós denominamos aquisição capitalista, que proporciona a procura racional e a racionalidade de um cálculo em termos de capital. Então, o que vai significar essa ação e essa utilização metódica de materiais ou de serviços pessoais como meios até de uma aquisição, de um balanço empresarial, vai ser a expressão do dinheiro, a fim de um período até de atividade, que muitas vezes excede o capital. Isso, ou seja, o valor dos meios materiais de uma produção são movimentos para aquisição por meio de uma troca. E esse importante sentido e aspecto para o nosso conceito, ele vai determinar uma ação econômica muito decisiva e uma tendência efetiva para comparar um resultado mais ainda expresso e avaliado e proposto e defendido em um investimento. Então, por mais que seja a comparação, à medida em que os documentos econômicos eles nos permitem julgar, avaliar o que houve nesse aspecto de aquisição do lucro, em todos os países que são civilizados, com o capitalismo, com o empreendimento capitalista, com uma racionalização aceitável das avaliações de capital,
eles proporcionam um conhecimento, uma organização racional, formal e vinculada de uma oportunização especulativa particular e vinculativa de um capitalismo relacionado ou interligada a um capitalismo ocidental. Então não se teria a possibilidade, ou não se é possível, tá? E dentro de dois fatores ocorrer a separação entre a família e a empresa, que vai dominar toda uma vida econômica moderna e a contabilidade racional que lhe é intimamente associada. Então, quando nós encontramos a separação espacial da residência e da oficina como partindo de um pressuposto de uma ergasteria de certas civilizações, nós começamos a oportunizar uma comparação moderna de uma interdependência empresarial a partir de tentativas modestas, de uma tentativa de um desenvolvimento de lucros e de uma grande economia familiar que proporcione o surgimento, o nascimento de senhores de domínios. Tá? Então, o capitalismo do trabalho, que é o que nós conhecemos como comercialização, ele é um desenvolvimento de títulos negociáveis na bolsa e uma racionalização de uma especulação que estará sempre ligada a uma organização racional do trabalho capitalista. Então, dentro de toda essa esfera de significação, principalmente da estrutura social e dos problemas do Ocidente moderno, e que são conexos com o cálculo exato de uma fundamentação de todo um trabalho livre e de uma consequência problemática de uma história da civilização universal, que vai trabalhar com o desenvolvimento da atividade capitalista na sua particularidade estricta, dentro das civilizações, no aspecto da aventura mercantil, que é orientada para a guerra pela política da administração, dentro de um desenvolvimento de capitalismo e de uma empresarialidade burguês, até com uma organização racional de um trabalho livre que vai expressar a terminologia de histórias das civilizações partindo do nascimento de uma classe burguesa ocidental. Então, de acordo com Max Weber, a burocracia não é uma singularidade de sociedades ocidentais. Esse novo império egípcio, esse império chinês, essa igreja católica romana e os estados europeus que dela surgem, todos devem partir de um sentido weberiano de uma burocracia definida por traços estruturais de uma organização permanente, de uma cooperação entre numerosos indivíduos, a qual vai se exercer uma função especializada. Então, o burocrata ele sempre vai exercer uma profissão separada da sua vida familiar e que vai conduzir uma individualidade. Então, esta impessoalidade essencial à natureza da burocracia é que ela, teoricamente, proporciona uma virtude de ordens abstratas, de uma regulamentação estrita e de uma burocracia que trabalha com a remuneração determinada de etapas
pautadas em normas de aquisição do lucro, do capital. Então, essa definição de capitalismo, da empresa trabalhando com uma acumulação indefinida de lucro e funcionando segundo uma racionalidade burocrática, ela vai diferir de Saint-Simon e da maioria dos economistas da perspectiva liberal e vai se aproximar da de Marx e apresentar-se com algumas diferenças para com a de Max Weber. Então, Max Weber afirma que a essência do regime capitalista é a busca do lucro por um intermédio do mercado, que também vai insistir na presença de trabalhos de uma ordem de proporção e produção que vão perpetuar um acúmulo suplementar de um progresso técnico que vai resultar a concorrência de outros produtos. Então é notório essa forma propriamente até moderna de um capitalismo ocidental determinar um desenvolvimento das possibilidades técnicas, uma racionalização da possibilidade de avaliar os fatores técnicos mais importantes. O que vai significar muitas vezes que a característica particular da ciência moderna ela é especial a partir da ciência da natureza. Então essa fundamentação na matemática e na experimentação racional pelo aspecto desse relacionamento de uma técnica que ela vai devirar de impulso, ela vai resultar de um impulso decisivo de interesses capitalistas, vai associar uma recompensa e uma aplicação prática de uma ciência que nós denominamos ciência ocidental dentro de um determinismo de interesses. Então a diferença entre Karl Marx e Max Weber está que Max Weber, tá? Ele proporciona uma percepção da sociedade moderna e do capitalismo a partir de uma racionalização burocrática, tá? Que não pode ser deixada de ser procurada dentro de um estatuto próprio dos meios de produção. Então Max Weber ele vai evocar a socialização da economia e não vai considerar a transformação fundamental. Então essa necessidade de uma organização racional para obter a produção com melhor custo vai ser subsidiária para uma revolução do Estado e da propriedade dos meios de produção, segundo o olhar, a ótica, a perspectiva de Max Weber. Então, para Max Weber, nós temos que compreender que a motivação metafísica ou a moral para que os indivíduos se conformem até com a lei do capitalismo parte de um ponto de vista histórico-sociológico. E é preciso até se distinguir que essa explicação dessa formação do regime e a explicação desse funcionamento do regime parte de um diálogo, tá? Entre a sociabilidade da efetivação das promessas até de salvação. Com isso, Max Weber trabalha dentro de uma adequação intelectual e espiritual entre o espírito e a ética protestante e o espírito do capitalismo, como uma forma de se tratar uma relação compreensiva do pensamento religioso com as atitudes próprias, morais, para uma ampliação e fomentação de um capitalismo que venha a ser pautado dentro
da moral proposta e da ética proposta pelo protestantismo. Então, essa é a visão, a percepção, a proposta e o pressuposto de Max Weber dentro do espírito capitalista, né? Do espírito capitalismo e a ética protestante. Obrigado a todos.